Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Zilen. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like caso você curta o conteúdo do vídeo e compartilhar na setinha pro lado, uma setinha assim que faz um, tá? Para que mais pessoas vejam o nosso conteúdo. E também para você clicar no sininho do lado do botão de inscrever-se para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo, ok? Então, galera, o tema de hoje é polarização. É um tema forte, né? Um tema popular hoje em dia, né? Então, o que acontece quando a gente tem polarização, né? O que é a polarização? É quando você cria como funciona no magnetismo, né? No nosso planeta. Você tem dois polos, duas pontas que raramente se unem, né? Só que qual é a grande diferença da polarização quando a gente está falando em termos de política, de religião, de cultura e etc, né? Quando a gente fala de polarização, né, a gente está falando de. Como eu posso dizer? É quando a gente tem duas opiniões muito distintas, muito diferentes, e que se batem de frente constantemente. É, Hoje a gente vê isso na política, mas a gente já viu isso na religião, onde a gente tem até no Oriente Médio várias questões quanto à religião muçulmana, a religião judaica. A gente já viu até no Brasil, entre as religiões evangélicas e as religiões de matriz africanista, sendo que geralmente é agressão de um lado e só defesa do outro, mas eu. Blá, blá. Ah, a gente vê em futebol, claro, é, principalmente nos anos 90 e antes disso, quem nunca viu brigas de torcida, né? O cara que torce pro Flamengo, o outro torce pro Vasco, ou às vezes até os dois caras torcem pro mesmo time, né? Mas digamos assim, o Vasco e o Flamengo, eles protagonizaram inúmeras brigas imensas aqui no Rio de Janeiro, e a gente já viu outros tipos de brigas em outros estados, né? Não é uma coisa exclusiva do Rio de Janeiro ou dos clubes dele, e nem exclusiva do futebol, tá? Então, quando a gente fala de polarização, por que a polarização é tão diferente? Por quê? Tal qual quando a gente está falando de ímãs e de polaridades, quando a gente tem dois ímãs de polaridades, né, iguais, né, ou seja, os dois ímãs, eles, quando você tem um com um polo positivo e outro negativo, eles se atraem. Mas quando os dois são positivos, quando os dois têm uma força muito grande, eles se repelem. É praticamente impossível você juntar dois ímãs quando eles estão na polaridade idêntica. E aí o que acontece? A polarização é exatamente isso. Você impede que haja conexão entre esses dois lados. Porque quando você pega dois ímãs, você coloca um ímã na ponta de um dedo, outro na ponta do outro. Você vai fazer isso, ele vai fazer isso daqui. Ele vai para cá, ele vai para cá, ou ele vai para cá, ou ele vai para cá, mas ele não vai conectar o ímã com o ímã. A não ser que você faça muita força, não sei o que, ou seja, isso mostra. Para se encontrar uma conexão entre dois lados polarizados, você encontra muita dificuldade, exige muito esforço. Então, mas qual é o melhor jeito de você lidar com isso, né? Então, hoje no nosso país a gente tem uma polarização muito forte ligada à política, né? A gente tem o presidente, o Bolsonaro, independente de você concordar com o que ele faz ou deixa de fazer, etc., ou não, tá? É, E ele, inevitavelmente, ele tem uma briga, uma polarização. Ele se coloca num polo, num grupo unido dele e numa situação como se fosse uma guerra constante contra a. Hoje em dia é contra todo mundo, sabe? Porque você tem os partidos liberais que ajudaram ele a se eleger com a agenda do Paulo Guedes, de liberal, que não sei o que de liberal não teve nada. É, e que se viram traídos e, obviamente, hoje estão contra ele. E aí ele bota eles como traidores. Eles são traidores da pátria. Oh, meu Deus. Os partidos da esquerda, que eles se tratam como se fossem comunistas tipo Stalin, tipo Guerra Fria. Como se fosse assim, como se existisse hoje em dia dentro do nosso país um núcleo comunista malvadão que quer acabar com o mundo, etc e tal. Assim como. Tá, vamos lá, uma coisa de cada vez, né?
Assim como até hoje a gente vê até uma outra briga dele contra, por exemplo, o governador de São Paulo, que nessa questão das vacinas e tudo mais, ao invés de se preocupar, olha gente, a gente vai fazer assim, 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 a logística vai ser isso, aquilo outro, ele fica, perdi uma hora, meia hora falando, ah não, hein, mas não foi você que fez não. Cara, não importa quem fez, não importa quem fez, ninguém tá nem aí se foi Dória, se foi, não importa, podia ser o, cara, não interessa quem faça, sério, o que importa é que a vacina está pronta e que ela existe e que a gente precisa dela. E não é o momento de polarizar. Agora, todos os órgãos de saúde, ciência, etc, etc, fizeram isso. Então, quando você polariza, você não tem união. Você cria várias divisões, cada uma só olha para o próprio rabo e cada uma só briga entre si. E, e aí você pensa, ah, mas é só ele então? Não, aí é que está o problema. Aí, por exemplo, o pessoal que é dos partidos de esquerda mais radicais, eles também se polarizam. Eles consideram que o liberal é explorador, que o conservador é demonista, que a igreja está errado, um monte de outras coisas que não vem, que também não vem ao caso. E, obviamente, eles não conversam com bolsonaristas, porque eles não acreditam que esse diálogo vai levar a nada. E por conta desse diálogo, deles acreditarem que o diálogo não vai levar a nada, eles não têm o diálogo. E agora, seguindo a nossa antiga onda, o que eu vou fazer, né? Qual é o grande problema dessa onda também, tá? E por que que isso é tão forte? Porque você tem uma coisa chamada efeito ferradura. O efeito ferradura, ele faz com que você se afasta, só que você vai se afastando num círculo. Então, você vai chegar a dois lados parecidíssimos. Que nem quando a gente para comparar as ditaduras no passado de extrema direita e de extrema esquerda. Quando a gente compara o fascismo na Itália, que foi um fascismo de extrema direita, ou o nazismo na Alemanha, com o comunismo ou socialismo stalinista que rolou na União Soviética, a gente vê coisas muito parecidas. Até o comunismo do Mao Tse Tung também, tudo isso na China. Então a gente vê coisas muito parecidas. Porque os dois tiveram genocídios, tiveram negacionismo político, tiveram negacionismo até a própria ciência, tiveram uma religião ou uma anti-religião muito forte. Então, foram regimes que, apesar de muitos diferentes, eles ficaram muito parecidos. Por quê? A ferradura, quando eles estão tão longe, eles estão tão perto. Então, um diz que é em nome do povo, que é em nome da comunidade, que é em nome de que tem um recurso para todos e que é igualdade, tal, tal, tal. E o outro diz que é em prol de uma sociedade superior, de uma raça superior, e que todos daquela raça são superiores ao resto e tal, 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 tal. Mas no fim das contas, os dois fazem a mesma coisa. E agora eu vou trazer novamente o mesmo HQ que eu falei na semana passada, Guerra Civil da Marvel, porque eu acho que ela ilustra muito bem essa situação, tá? Na Guerra Civil, tudo começou com uma situação em que tem uma explosão, morre muita gente, são pessoas inocentes, e foi por causa de um herói, de um grupo de heróis que era de uma rede de televisão, tá? E eles acabam, como eu posso dizer, e por conta dessa falta de prudência deles, acaba morrendo muita gente. E numa escola, então morrem crianças. Então, o negócio fica pesado, sabe? E não bastando morrerem crianças, morre a Namorita, que é prima do Namor, o príncipe de Atlântida. E os Atlantes, eles já têm uma guerra muito grande contra o povo da superfície. Eles já não gostam do povo da superfície. E, e o que acontece? E aí, quando para piorar, ainda mataram a prima dele, então ferrou, né? E nisso acabam forçando a barra para rolar um ato de registro. E qual é o grande problema desse ato de registro? É que o Tony Stark, quando ele tem essa ideia do ato de registro, e lembrando que, diferentemente né, eu já comentei isso até no meu vídeo anterior. Diferentemente do cinema, onde são tipo 15 pessoas, na Guerra Civil dos quadrinhos se envolve milhares de heróis.
tá? Milhares mesmo, é muita gente envolvida. Então, o que acontece? Quando você cria essa lei do registro, o Tony Stark coloca de um jeito que, se você se registrar, seja você um herói ou vilão, não interessa, se registrou, botou tudo, você é um funcionário do governo, você vai trabalhar com eles e para eles. Ok. Se você é. Mas se você se recusa a se registrar, você vai ser caçado. Não importa se você é criminoso ou se você é herói. Não importa se você está impedindo um crime ou se você está cometendo ele. Porque só de você não se registrar, você será considerado e tratado como um criminoso. Então o que acontece? Isso gera uma guerra interna, um conflito interno entre os heróis. Eles acabam se enfrentando em diversas ocasiões. O Tony Stark ele vai a pontos extremos, ele chega a fazer um clone de um dos heróis que não estavam presentes. E isso causa mortes, causa mais divisão. E por enquanto um lado é encabeçado pelo Tony Stark e o outro lado é encabeçado pelo Capitão América. E esses dois lados eles se enfrentam várias e várias vezes, porque um deles acredita na liberdade individual, ele acredita que cada um daqueles heróis, desde que eles estejam fazendo o bem, eles têm o direito de se registrar ou não. Eles têm direito que, tipo, o herói que se considera despreparado e que quer o apoio do governo, ele deve buscá-lo. Mas o herói que não quer isso e se sente mais seguro fazendo as coisas do jeito que faz, deve ter a liberdade para isso. Enquanto o Tony Stark ele acredita que um herói sem o apoio dele, sem estar no olhar dele, é até um ponto de vista arrogante, sabe? Tipo, dele achar que ele sabe o que é melhor para todo mundo e não importa o que todo mundo pensa, tá? É... E se esse herói solto, ele não tem como fazer bem. Que esse herói ele só presta se tiver sob as leis e ordens e ideias dele. Então, consequentemente, isso gera uma guerra. Porque um luta pela liberdade de escolha e de direitos e o outro pela situação. O problema é que eles vão chegando num ponto de conflito tão grande e tão intenso que eles se perdem no propósito. E que o capitão ele olha para si e vê que ele mesmo está fazendo aquilo que ele condenou. Que ele está enfrentando os heróis que ele tanto queria defender. E que, na verdade, os heróis que lutavam lado a lado estão se matando no campo de batalha. E quando ele para nesse momento, e ele nota esse momento principalmente quando o próprio povo que estava do lado dele vem para tentar pará-lo. E aí ele cai a ficha, ele olha para os lados e ele fala: Não, parou, a gente vai se render, é uma ordem. E quando ele se entrega e vai a julgamento, etc e tal. Mas é um ponto chave, por quê? Porque ele percebeu o quanto aquela polarização foi negativa. Ele foi aqui, pá, esses dois lados estavam aqui. Aí o lado do Tony Stark tá aqui e tá lá combatendo os heróis e afastando e não sei o que, e tá indo cada vez mais pro extremo dele. Aí nisso, o lado do capitão ele queria se afastar. Só que quando ele fecha esse círculo, eles estão se aproximando de novo. Então ele começa a ver que ele está tomando todas as atitudes que ele condenou. Ele está censurando, ele está atacando, ele está cometendo violência e ele está causando e piorando aquela divisão. Então, é para vocês verem como os quadrinhos imitam a vida, sabe? A gente vê que a arte ela imita a vida muito e a vida imita a arte muito. Então, não é novidade esse cenário de polarização. Não é uma coisa única, exclusiva nossa. Não é uma coisa especial. Quer dizer, é uma coisa especial, negativamente falando. Mas é algo que tem que passar. Você tem que chegar num ponto em que você tem que dizer que chega. Que você não quer mais aquilo. Porque vai chegar num ponto em que você chega um ponto em que você perde a noção do porquê que você está lutando. Sabe? E que você começa a ver que você está do mesmo lado que uma pessoa que apoia genocídio, que apoia assassinato, que apoia crimes. E por quê? Porque esse cara tá lutando contra seus inimigos. E aí você entra naquela de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Só que aí você vai olhar para esse inimigo do seu inimigo, você vai ver que o cara é um criminoso ferrado.
Só que você não percebeu, e você tá cometendo crime com ele. E aí você olha e você fala, putz. Então é isso que a polarização faz. Ela cega você. Ela faz você ficar cego e você só vai por aquele magnetismo automático. Por conta disso você para de pensar, você passa só a reagir. Você passa só a entrar no automático e consequentemente você acaba perdendo noção e perdendo a visão daquilo que te é mais importante. Que às vezes pode ser o motivo de você começar uma luta, mas em algum momento ao longo dessa luta ele deixa de ser o motivo. Ou você esquece que aquele era o motivo e você começa a entrar numa briga sem sentido. Então, você vê, na política no Brasil hoje, você vê um começo, uma pessoa brigando contra a corrupção, era uma guerra contra a corrupção, contra aquela coisa toda de mensalão, petrolão, etc. E hoje em dia você vê muita gente já passando pano para e não se tocando que está defendendo um criminoso por causa de outro, sendo que dois erros não justificam um erro não justifica o outro. Dois erros não são um acerto. Então, você tinha lá um criminoso. Se esse criminoso saiu e entrou outro criminoso, esse criminoso não deve ser protegido porque tirou o outro. Ele também é um criminoso e ele também deve ser punido. Então, então é isso, gente. Prestem atenção nos reflexos da polarização, se atenham aos fatos e não para que a gente não tenha que ficar que nem o Capitão América após a Guerra Civil, não tenha que parar para olhar para trás e ver o rastro de destruição que a nossa própria cegueira causou. Ok, gente? Essa é a reflexão da nossa semana. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Como sempre, GG e até logo.